Bem-vindo ao segundo episódio de Papo de Crânio. Hoje a gente está com a figura ilustre do nosso professor Rodrigo. Opa! Professor Rodrigo, na odontologia, ele dá fisiologia e farmacologia. Mas ele é doutor e mestre em neurociência, graduado em medicina veterinária pela UF, é professor de fisiologia, farmacologia e bioquímica na Unifoa, para medicina, odontologia e nutrição. E hoje a gente também está com a querida Yasmin, a nossa presidente da UACAP, para auxiliar nesse bate-papo aqui com o nosso querido Rodrigo. Bem-vindo, gente! Opa, obrigado pelo convite. Vamos embora. Professor, acho que antes de tudo, eu queria te perguntar como que o conhecimento da anatomia facilita a aplicação correta de medicamento, de anestesia, dentro da odontologia. Olha que pergunta interessante. Estou me sentindo aqui de novo nas nossas aulas. Né? Lembra que a gente falava sobre vários assuntos lá? E essa pergunta que você está falando em relação à anatomia e como isso é importante para você conseguir administrar o medicamento, né? Especificamente o anestésico local que você está falando aí, na odontologia, pô, isso mostra claramente que você tem que entender das ciências básicas, formar uma base de conhecimento muito bom, para depois conseguir aplicar. Então a anatomia ela te dá essa ideia, né, morfológica da forma do corpo, né? Isso inclui, obviamente, a liga aqui, que é a liga de anatomia, né, da odontologia, e você tem que saber, por exemplo, onde estão localizados os nervos, onde estão localizados os vasos, na região da face ali, no sistema estomatognático. Aí quando você for fazer lá o procedimento odontológico, você tem que ter uma ideia assim, muito assim, próxima do real, onde estão essas estruturas. Obviamente você pode contar com o auxílio de exames de imagem, que te ajudam a planejar um procedimento odontológico. E quando você for aplicar anestesia, você tem que evitar esses pontos mais, vamos dizer assim, vitais. Porque caso contrário, você pode causar um dano físico, né? Quando está injetando ali um anestésico. E outra, vocês aprenderam lá nas aulas que para você promover uma anestesia local, você tem que, por exemplo, localizar aonde o nervo termina. Então você tem que usar o anestésico naquela região onde o nervo termina. E onde, obviamente, você vai fazer o procedimento. E se tiver algum tipo de problema naquela região, você pode até escolher uma anestesia do tipo troncular. Então lembra lá das aulas de anatomia, né? Você tem lá o nervo facial, tem o nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo é um dos nervos mais importantes quando você pega ali a maxila, né? A parte mandibular. E ali está todas as arcadas dentárias, superior e inferior. Então você tem que anestesiar um desses ramos para conseguir fazer uma anestesia regional ali. Isso te permite trabalhar com mais facilidade e ter uma condição clínica mais segura para o paciente. Porque é uma droga, né? Imagina o paciente fazendo procedimento odontológico e sentir dor. Isso é ruim. Isso não ajuda nem ele, nem o profissional da odontologia. Então, tem que estudar, gente. Tem que saber anatomia, tem que saber fisiologia, tem que saber farmacologia para executar um procedimento odontológico próximo do ideal, que é o que a gente quer. A gente vê que um vai completando o outro, né? Exatamente. Hoje a gente está tendo em semiologia, estomatologia, a gente está tendo prescrição de medicamento. Então, se você não sabe como funciona o medicamento, para que é o medicamento, você não vai saber indicar o medicamento para o paciente. Tem onde ele metaboliza, né? Exatamente. Exato. Isso aí. Acho que vocês têm que ter essa ideia e tem que passar para os seus colegas isso também, né? Para ter uma formação mais plena e completa. Que é o objetivo dos cursos de graduação. Lembra que a gente está no curso superior, né? As coisas que a gente discute são complexas, são profundas e você está estudando para quê? Não é para passar de período. Você está estudando porque você vai atuar no mercado de trabalho. Aquilo vai ser a sua vida, né? No dia a dia. Então, nada mais óbvio do que você fazer aquilo bem feito. E entrando nessa fase assim, de medicamento, qual que você acha que são os principais cuidados farmacológicos para a gente evitar, acho que você mais ou menos falou, mas assim, para evitar as reações adversas nos pacientes? Focado na odontologia mesmo, assim, na cadeira do dentista. A ideia de você evitar uma reação adversa, ela tem muito a ver com o conhecimento que você tem do medicamento que você está usando, porque cada medicamento vai ter um conjunto de reações adversas que está listado ali na bula, né? Porque todos os medicamentos, quando eles são construídos ali da fase 0, né, até a fase 4, pela indústria farmacêutica, eles passam por testes.
E esses efeitos colaterais são os efeitos colaterais conhecidos e registrados através dessa pesquisa clínica, que é feita e custa muito dinheiro. Aí você, como profissional, tem que ter esse tipo de conhecimento, entender quais são os possíveis efeitos colaterais que estão associados àquele medicamento. Aí, quando você aplica ele no paciente, né, ou seja, você está receitando, né, e até aplicando, no caso de um anestésico, por exemplo, você já tem que ter noção dos possíveis efeitos colaterais que pode acontecer. E tem paciente que esses efeitos colaterais vão acontecer independente do seu controle. Mas você tem que reconhecer esses sinais. Isso é importante por um motivo bem simples. Se o paciente está começando a apresentar reações alérgicas, que é um tipo de efeito colateral que um medicamento pode gerar, não é salutar, não é saudável você continuar administrando aquela droga. Por quê? Porque vai piorar o estado da alergia. Então, é a ideia, né? Você vai tratar o paciente, você vai cuidar, mas você tem que evitar de prejudicá-lo. E isso inclui esse tipo de conhecimento, de como os efeitos colaterais ou adversos do medicamento estão ali presentes no uso. Isso de vários pacientes, tá? Aí você tem que olhar o aspecto individual, tem que olhar o tipo de medicamento e os possíveis efeitos colaterais, e isso vai te garantir o quê? Um uso consciente, racional. O que vai diferenciar vocês dos leigos. Pessoas, por exemplo, que se automedicam e não têm conhecimento sobre esse tema técnico, eles não vão ter noção dos efeitos colaterais, percebe? E os profissionais que não estão habilitados ou não estão atualizados, muitas vezes podem cometer esse erro também. Então, a ideia é você saber o que você está fazendo, ter o conhecimento daquele tipo de medicamento. Se bobear, você tem que ler aquilo de novo, se manter sempre constantemente atualizado para poder o quê? Evitar o máximo possível complicações associadas a esses efeitos colaterais. E tem uma coisa que você batia muito na tecla nas aulas, que eu acho que é também de extrema importância, antes de todo procedimento, seja pequena cirurgia ou média, você fazer uma anamnese detalhada para saber o que o paciente tem, o que o paciente não, né? Exato. Que pode acontecer. Faz parte da clínica, né? Sim. É uma clínica pré-cirúrgica, né? Isso compete muito à ideia do dentista, né? Do odontólogo. Os profissionais, de modo geral, que fazem cirurgias, seja de pequeno, médio e grande porte, são os cirurgiões, né? Até o título que você vai ganhar, né? Do bacharelado, é cirurgião dentista. Você tem que fazer consultas prévias na parte clínica. Porque muita gente fica achando glamuroso a parte da cirurgia em si. Mas a cirurgia, gente, ela é uma parte de um grande todo, né? Isso inclui o cuidado e essa anamnese antes da cirurgia, porque muitas vezes aquela cirurgia é indicada, mas o paciente não está num bom momento. Ela tem que ser adiada, tem que ser melhor planejada, tem um risco cirúrgico. E também é interessante você olhar o depois. Acabou a cirurgia, acabou o procedimento, o paciente vai entrar num processo de recuperação, e essa recuperação também tem que ser acompanhada com as revisões, possíveis infecções pós-cirúrgicas. Aí você tem todos os procedimentos para evitar essas infecções, que é usar antibióticos de forma preventiva. Então, assim, não é simples. Esse trabalho é complexo, porque ele depende de vários detalhes e várias etapas. Você tem que conhecer o paciente no seu histórico, dominar muitas comorbidades. Não necessariamente você vai dominar aquilo como se fosse um médico, mas ter um entendimento, no mínimo, assim, que te possibilite fazer encaminhamento e entender quais interações com os possíveis medicamentos que você vai usar. Aí eu fico brincando, você não estuda só cabeça e pescoço, né? Você estuda um paciente inteiro. Aí tem que entender de hipertensão, tem que entender de diabetes, entendeu? Tem que entender de todas essas comorbidades que provavelmente você vai pegar no dia a dia com os seus pacientes. Professor, o senhor estava falando sobre emergências, eu lembrei de uma das suas aulas, que assim, quase todas as aulas o senhor falava assim, o que um cirurgião dentista precisa? Um advogado de confiança. É verdade. Um médico de confiança. Médico de confiança. E o número da emergência no consultório. O advogado, eu não tenho, o médico a gente tem. O médico a gente tem. Mas eu fico preocupada se acontecer uma emergência dentro do meu consultório. E assim, eu sou um pouco ansiosa, já comecei a ver alguns consultórios. Quarto período. Aí, lindo.
Era perto do elevador? Era um ponto. Nossa, ele falava muito isso. Era perto. É primeiro andar? Primeiro andar. Era no 8º andar. Aí eu falei assim, vixe, mas é perto do elevador? E aí eu fiquei pensando, eu fico preocupada se uma emergência realmente acontecer no meu consultório. Assim, é difícil acontecer? Às vezes não. Né? A gente tem que tomar as medidas, mas assim, se acontecer, não pode apavorar. Concordo. Tem que agir de forma rápida e eficaz. Mas assim, eu lembro de umas aulas do senhor falando sobre a epinefrina, tem que ter dentro do consultório. Perfeito. Nossa, ele falava muito. Só que mesmo. assim, a gente não aprende a aplicar, eu acho, uma epinefrina. Isso, na minha matéria, né, que vocês tiveram, que é do ciclo básico, eu te mostro mais ou menos como o medicamento funciona, né, para que ele serve, os efeitos colaterais. A gente divide lá nos grupos teóricos. Aí você vai acumulando o que a gente chama isso de... É uma competência que você está desenvolvendo e, pelo visto, desenvolveu muito bem. Até porque você só está lembrando disso tudo porque você aprendeu, né? Então quer dizer que está lá no seu cérebro. Então essa memória vai ser de longo prazo. Você provavelmente vai usar ela para a vida toda. E lá você está desenvolvendo essa competência de conhecimento. Aí, como você está preocupado em relação ao futuro, e tem que estar mesmo, essa ansiedade, muita gente acha que ela é patológica, mas não, essa ansiedade é fisiológica. Ela faz você se preparar para uma possível situação problemática no futuro, seja na frente ou iminente. Mas você vai desenvolver competências de habilidade. Isso você vai conseguir construir. Aí isso está ligado à sua matriz curricular. É quando você começar a fazer lá aquelas incursões na clínica integrada. Aí você vai atender os pacientes. Eu fico brincando que ali é um momento onde você não pode ficar voando, entendeu? Vai ter muitos problemas para você resolver e ali é um momento chave para você, por exemplo, na hora que vê um supervisor lá, um dentista supervisor, né, do atendimento lá do público, ele estiver usando essas substâncias, aí você pode participar também desse momento. E ali você vai aprender. Aí, obviamente, isso inclui os estágios que vão ser desenvolvidos ao longo do curso. Aí você vai ganhar a competência de habilidade. Aí já juntou conhecimento e habilidade. E outra coisa que é importante, que está sendo muito cobrado hoje em dia, é a competência ligada à atitude. Assim, você está tendo uma atitude proativa, querendo aprender, se colocando à disposição, entendeu? Criando oportunidades. E a ideia de você ter uma competência ligada à atitude, que a gente chama de soft skill, né? Uma habilidade leve, mas ela é difícil de ser avaliada. Acho que tenho certeza que vocês sabem muito bem que vocês são avaliados em relação às provas ao conhecimento. Aí tem as provas práticas que vocês são avaliados em relação às habilidades, que é o fazer. Mas em relação à atitude, isso é difícil de ser avaliado, porque é um aspecto muito subjetivo. Então, juntando tudo isso, você vai contribuir para ser uma profissional de excelência, porque você vai ter as competências todas desenvolvidas. E isso que você falou perfeitamente em relação ao consultório, é difícil achar um consultório ideal. Mas se você tiver essa preocupação, você, por exemplo, pode evitar problemas. E criar um protocolo, discutir isso com a sua equipe, que inclui até a secretária, as assistentes. Na hora que ocorra uma emergência médica dentro do consultório, aí você vai conseguir, por exemplo, não se apavorar. Perfeito, isso é atitude também. É ficar calmo e tentar resolver o problema da forma como você aprendeu, certo? Sim. E não vai fazer nada de improviso. Aí isso que é a diferença entre ser amador e o profissional. Sim. E é isso aí. Você tem que pensar nisso aí, se está errado ou não, se está certo. E quem está te criticando está errado. Eu fico preocupada também porque muitas pessoas acham que a gente estuda para prova, sabe? Eu tenho que passar para prova, tirar nota alta para prova. Só que ninguém tem a noção e o senso que estamos lidando com a responsabilidade que teremos uma vida na nossa mão. Perfeito. Uma pessoa, e assim, eu gosto daquela frase, tipo, imagina se fosse sua mãe, seu pai dentro, na cadeira odontológica. Rodrigo fala muito disso também. É porque você cria um elo de empatia e de afeto. E você sabe que as emoções, elas influenciam muito na forma como você aprende as coisas. Muitas vezes as pessoas ficam indiferentes, aí estão recebendo as informações, aí elas não são fixadas. Elas entram, como o pessoal fala popularmente, né? Entra por um ouvido e sai por outro. Mas quando você cria esse elo emocional, esse elo afetivo, aquela informação ela fica retida e ela ganha significado. E isso facilita o aprendizado. Isso é um elemento chave. Tudo aquilo que eu falava para vocês é tudo de propósito. Eu já formei vários alunos e eu acho engraçado que depois de muitos anos eles vêm falar comigo e lembram do que falaram. Sim. Lá na aula lá.
E é engraçado que você lembra muito das questões que você errou, né? Sim. Não as que você acertou. Você É lembra verdade. desses momentos que te fazem diferença, assim, nossa, isso aí foi significativo. Então não esqueço mais. Mas as aulas do senhor, elas são diferentes, né? Elas são meio que um bate-papo. E eu gosto, porque assim, é um bate-papo que você faz a pergunta e assim, a gente tem que responder. Então a gente não vai sair daqui. Se não responde... Mas eu acho que É a metodologia ativa. um diferencial do professor também é que ele coloca todas as questões, não só ensinando o remédio e tal, mas como que a gente vai aplicar no nosso dia a dia. Eu acho que isso faz a gente, pelo menos no nosso grupo, a gente entender melhor como que vai acontecer. Porque às vezes se joga assim, esse remédio faz isso, aquele remédio faz aquilo, mas se você não coloca no seu meio, no que você vai fazer, eu não acho que adiante tanto assim. Você vai, só vai estar ali, né? Eu conheço um pouco a matriz antiga, né? Você sabe que a odontologia está com a matriz nova, curricular. Mas na matriz de vocês vão ter a farmacologia aplicada, que vai ser outro professor, obviamente. Aí vocês vão pegar essa base que vocês estão desenvolvendo aí, o curso terminou há pouco tempo, né? E vocês vão usar isso no 7º período, eu acho, que é o professor Sérgio Lobo. Aí ele dá a farmacologia aplicada. Aí provavelmente ele vai voltar lá nos antibióticos, nos anestésicos, nos analgésicos, nos anti-inflamatórios, mas aplicando. Aí com uma base significa que o estudo vai começar a se aprofundar, que essa que é a ideia. E também tem... desculpa, peguei o microfone aqui. Vai sair no corte. E outra coisa é que eu falo muito com as mãos, né? E tem também uma disciplina, vai ser também com um professor, uma professora, não sei exatamente, aí pode ser um enfermeiro ou um médico, que vai dar emergências clínicas da odontologia. Aí você vai ter exatamente esses exemplos que eu dei na aula lá. Um paciente, por exemplo, pode ter um pico hipertensivo dentro do consultório, ou ele pode ter uma reação alérgica, que pode evoluir para um choque anafilático. Aí essas condições clínicas são de urgência e emergência. Aí você tem que fazer procedimentos com velocidade, mas com consciência. Aí a ideia de você casar com o médico, né, que você falou lá, isso envolve muito com anestesia, né? Você não vai conseguir fazer uma anestesia em procedimentos de grande porte e operar ao mesmo tempo. Você tem que ter um médico, anestesista e um cirurgião dentista. Entendi. Porque um vai olhar a cirurgia e o outro vai olhar os parâmetros que vão definir lá a anestesia ideal. O seu cérebro não consegue dividir a atenção. Mas em pequenos procedimentos odontológicos no consultório, você é ao mesmo tempo anestesista e o cirurgião. Sim. Aí você tem que ficar ligado em mais detalhes. E isso explica por que o trabalho, a profissão de vocês é tão complexo, né? Sim. E não é qualquer um que faz, você tem que treinar, tem que estudar. Entendeu? É complexo. E falando em anestesia, eu tava, tipo assim, eu tava acompanhando algumas cirurgias Maravilha. e assim, se o paciente for hipertenso, aí a cirurgia é adiada, sabe? Tipo assim, ele tem um quadro de hipertensão, só que não está controlado naquele Perfeito. momento. Tipo, ele vai ter hipertensão a todo instante porque ele é hipertenso. Não está controlada, então é adiada. E aí eu gostaria de saber, sabe, essas preocupações, sabe? É isso aí. A hipertensão, aí é uma condição do paciente, né? Aí é patológica. Sim. Aí é hipertensão arterial essencial. E ela é muito prevalente. O que significa isso? Ela está praticamente distribuída na população do Brasil e do mundo. E, obviamente, quando as pessoas vão ficando mais velhas, e o que está acontecendo com a população, a faixa etária está aumentando cada vez mais, né? Você está tendo cada vez pessoas mais velhas, e a prevalência da hipertensão predomina ali. E aí você vai provavelmente pegar muitos pacientes hipertensos. E lembra quando a gente estava falando na aula lá, a hipertensão arterial essencial, ela é uma condição insidiosa, assim, ela é silenciosa. As pessoas não sabem que tem hipertensão muitas vezes. Aí elas vão descobrir nesse momento que você acabou de falar aí, antes de fazer uma cirurgia. Aí quando vai no dentista, quando vai no médico, não necessariamente de rotina, aí você tem uma diferença também entre homens e mulheres, né? As mulheres vivem mais, uma das explicações técnicas é essa. Elas se cuidam mais. E elas se preocupam mais com esse tipo de detalhe, com a pressão arterial, com toda essa questão aí que envolve do autocuidado e da saúde. E isso faz ela ter uma expectativa de vida maior. Já os homens é comum o inverso. Sim. Eles não sabem que tem hipertensão, diabetes, aí não usa tratamento medicamentoso ou não medicamentoso. Aí quando precisa fazer algum tipo de procedimento cirúrgico,
esses estados diabéticos não compensados, né? E a hipertensão arterial não compensada é um baita de um problema dentro de um protocolo pré-anestésico. Porque é um paciente difícil de lidar, né? Porque é bem provável que vários medicamentos que vão ser usados ali naquele protocolo podem piorar o diabetes e piorar a hipertensão. Aí você começa a ter dificuldade ou de garantir a segurança do paciente, que é o mais importante. Olha que atitude incrível. Se tem um paciente hipertenso descompensado, isso foi descoberto antes da cirurgia, o mais correto é fazer o quê? Suspender. Cancelar. Aí o paciente vai trabalhar esse processo com outros profissionais, aí equipes inter e multidisciplinares. Aí ele vai tratar essa hipertensão, entendeu? Compensá-la. Aí sim, ele provavelmente pode estar apto a fazer um procedimento. Ou seja, esse cuidado não é de um profissional, entendeu? É um processo que envolve um ecossistema de profissões e especialistas. Sim. E até nessa questão de hipertensão, tem gente que está controlado ou nem sabe que tem, mas muita gente chega no consultório e às vezes a pressão aumenta porque está nervoso. Concordo. Porque é um local que, querendo ou não, sabe que vai acontecer alguma coisa Faz ali. a pessoa ficar ansiosa. Já faz a eu pessoa- sou essa pessoa aí que você tá falando. A síndrome do jaleco branco? É a síndrome de jaleco branco. Síndrome de jaleco branco. Exatamente. E a gente, como dentista, antes de fazer algum procedimento, vê que a pessoa está nervosa. A pessoa não tem a Hipertensão. hipertensão, mas a gente pode, deve ou usar algum tipo de ansiolítico antes? Assim, o ansiolítico na odontologia é indicado nessas situações, muitas vezes. Mesmo que seja sólido no consultório. Exato, mas como você falou muito bem, a Yasmin estava dizendo lá sobre ter cancelado a cirurgia devido a uma hipertensão. Aí provavelmente entra no diagnóstico que eu falei, de hipertensão arterial essencial. Sim. Essa hipertensão ela é caracterizada muitas vezes como que a pressão fica elevada, aí hoje já mudou um pouco os parâmetros, né? Né? Não é mais 12 por 8? Não. Acabou isso. Como assim? Já não é pré e É pré-hipertenso. pré-hipertensa 12 agora. por 8 pra mim é normal. Não, é pré-hipertenso. Mas não importa. A ideia que a gente está falando aqui é que se o indivíduo está com a pressão acima desses parâmetros que a gente está discutindo aqui e ela está elevada mesmo quando ele está em repouso e você faz medições espaçadas, né? Tentando evitar assim no jaleco branco, Uhum. aí você já começa a caracterizar um quadro de hipertensão arterial essencial. Uhum. Mas essa hipertensão que você está falando aí, ela pode ser decorrente de uma ansiedade, de um momento pré-cirúrgico. E pensa, o dentista, até hoje, né, menos hoje do que no passado, ele é muito associado à ideia de dor, né? Desconforto. Tem gente que só vai no dentista amarrado, né? E você chega lá no dentista, lá, isso vale para pessoas jovens também, tá? Crianças. É difícil você lidar com certos tipos de paciente, porque eles não ficam dóceis, né? Eles são pacientes não cooperativos. Sim. Sim. Aí tem gente, por exemplo, que pode ter TEA, transtorno do espectro autista, né? Pode ser Verdade. pacientes especiais, pode ser pediátrico, ou adulto, como eu, assim, que vai ficar nervoso por um procedimento relativamente simples. E aí, isso é interessante não ficar julgando muitas vezes, porque é inconsciente, tá? É. A pessoa não controla isso. Aí o uso do ansiolítico se torna uma ferramenta boa para o dentista. Mas você vai usar o ansiolítico como ansiolítico. Não vai sedar o paciente. né? Uhum. Aí você vai diminuir o estado de ansiedade dele, porque o medicamento faz isso, diminui a atividade sináptica no cérebro. Aí a pessoa ela consegue recompor-se, entendeu? E, por incrível que pareça, até ajuda, né? Diminuir a dor, mas ele não é um analgésico pleno. E, obviamente, você tem que começar a prestar atenção nos defeitos colaterais. Porque a ideia não é, como eu falei, dopar o cara. É dar Relaxar. um pouco isso antes da cirurgia. Aí vai ter o efeito que você falou muito bem. É tranquilizante, calmante e facilita o procedimento odontológico. Tá, e é importante você conhecer o medicamento, o paciente, o que ele tem, o Exato. que ele não tem, o que você vai fazer. E ter à disposição o insumo dentro do seu consultório, Sim. né? Sim. A pessoa não vai sair, comprar na farmácia e voltar, né? Espera Ele 5 vai ter que estar minutinhos. o dentista hoje, além dele saber tudo que a gente está falando aqui, ele tem que entender de gestão, né? Saber como operar ali o consultório, dominar ali como você vai comprar os insumos. Isso aí é outra A gente vira competência. empresário também, né? Vira. Aí você tem que somar uma coisa com a outra. Ou contratar alguém para isso. Mas às vezes vai gastar mais dinheiro, né? Imagina, melhor a gente fazer tudo É, a de uma gente vez. faz. A gente vai Perfeito. sem dormir, a gente faz. A gente faz. Professor, sobre o anestésico, eu nunca tomei anestesia.
Nem é local? Nem é local. Que isso, toda Yasmin? toda vez que o dentista fala assim, Yasmin, quer anestesia? Eu falo, não, obrigada. É mesmo? Eu sou... Você gosta, Você nunca tirou o siso? Não, amiga. Meu Deus. Eu vou ser dentista e eu tenho a síndrome de jaleco branco. Ah, acredito. Eu tenho a síndrome de jaleco branco. Mas assim, isso A aí não é agulha não incomum, dá não. pra mim, não dá. Mas assim, é igual o senhor falou sobre vou pegar outro gancho agora. Sobre a mulher ser mais preocupada com a saúde. Eu faço exame de sangue 2 vezes ao ano. Ah, 6 meses. isso aí, ó. Eu sou E eu pega vida. Descobri que a minha vitamina D tá baixa. Aí, pegar sol. Não gosto de sol. Aí, e assim, realmente, a gente vai no médico, a gente faz saúde da mulher, preventivo, a Isso gente aí. se preocupa. E também vou no dentista de 6 meses. Que Isso é bom também. isso é importante. E a anestesia, pra mim, eu nunca usei. Então, eu não sei se eu tenho alguma reação. com ela. Só lá pra saber quando Só toma. pra saber. E assim, a minha pergunta sobre o anestésico, puxando lá o gancho da primeira pergunta, é sobre o anestésico local e em situações onde há uma inflamação aguda. Esse conhecimento de saber que um anestésico local, como lidocaína, pilocaína, os anestésicos que a gente estudou lá no curso, eles têm uma característica química bem específica. Eles são bases fracas. Bases são substâncias que elas eliminam, né, na solução aquosa ali, hidroxila, aí deixa o ambiente alcalino. Então, o oposto, né, na química do alcalino é um ambiente ácido, que é a acidemia ali do sangue ou uma acidose ali naquele tecido. E o que acontece? No ambiente inflamado, aí eu não estou falando de inflamação sistêmica, eu estou falando de inflamações locais. Tenta imaginar lá, quando você está fazendo a inspeção na boca do paciente, né? Vocês usam Bob, não é isso que chama? Bob. Que fica com a boca aberta o tempo todo lá, o paciente lá no consultório tem que manter a boca aberta. Aí tem até equipamentos que permitem que ele fique com a boca aberta. É um desconforto, pensa para a pessoa ali, né? Mas o dentista tem que ser sagaz para fazer toda aquela inspeção. Aí usa até aqueles espelhinhos, não é isso? Uhum. Aí usa aquele foco de luz assim, igual esse aqui que a gente está aqui, né? Até mais forte, para você ter o quê? O máximo da sua visão. E qual é o objetivo dessas inspeções? É buscar locais de inflamação. Que é o que? É o local que está inchado, hiperêmico, avermelhado, aí com a temperatura elevada, né? E com dor. Aí você começa a entender que ali são focos inflamatórios. Aí eles podem estar distribuídos ali naquela estrutura ali periodontológica, né? Está na parte periférica ali do dente. Pode ser uma inflamação dentro do dente, né? Na parte odontia. Ou pode ter inflamação gengival. Aí você tem que identificar aquilo. Você está aprendendo aí dentro do curso. E você tem que começar a imaginar que naquele microambiente ali está inflamado, está ácido. Por isso que está com sinal de inflamação. Aí provavelmente é devido a alguma infecção, né? Causada por uma bactéria ou um vírus, mas geralmente é bactéria que causa aquilo. Aí, lembra que a gente estava falando da anestesia local? A anestesia local ela é infiltrativa. Sim. Então você vai pegar lá o tubete lá, com aquela agulha, você tem medo dessa agulha, mas essa agulha é muito fininha. Então a chance de causar alguma dor é próximo de zero. É que você está confundindo as agulhas aí. Não, professor. Tem agulha que é Todo pior. paciente faz assim, ó. Mas essa agulha ela é feita para esse propósito. O objetivo dela é você fazer a infiltração da solução anestésica naquele local onde você vai fazer a manipulação. Mas se ele está inflamado, vai ter um conflito entre o local inflamado ácido e o anestésico básico. Aí ele vai começar a ganhar a ionização, que a gente chama, que ele vai ficar carregado com cargas elétricas, aquelas moléculas. E elas, assim, não conseguem atravessar a membrana dos axônios neuronais, que é onde está aquele receptor que a gente falava tanto lá no curso, que é o canal de sódio dependente de voltagem. Sim. Se você não consegue fazer o encaixe do medicamento ali para bloquear o canal, que é feito por dentro, não por fora do canal, aí o anestésico não funciona. Porque você pode colocar uma quantidade enorme de anestésico ali, ele não vai ter acesso porque ele não vai ter disponibilidade ou biodisponibilidade. Aí, a anestesia, o pessoal fala popularmente que não pega.
E olha que interessante, você está colocando mais anestésico querendo que tenha anestesia Não vai ter. e tem impossibilidade físico-química do anestésico funcionar. Aí aquele anestésico não para ali, lembra que ele pode se distribuir? Uhum. Aí você corre o risco de, por exemplo, gerar uma intoxicação no paciente. Ou seja, em vez de você resolver um problema, está criando outro. Sim. Aí o ideal é tratar a inflamação antes ou anestesiar no local não inflamado. Sim. Aí uma das hipóteses é você, ou das soluções é você usar aquela anestesia troncular, lembra que eu falei? Sim. Uhum. Aí você vai pegar um sítio longe daquele local de inflamação, que não tem inflamação. Aí você vai pegar o trajeto do nervo. Aí você vai acabar anestesiando do mesmo jeito. Mas só que em vez de você pegar um local pequeno, você pega um local o quê? Maior. Maior. E tá fugindo da inflamação. Mas sobre pegar um local maior, seria uma preocupação também? Então, Uma a dúvida. anestesia é local, porque ela vai ser numa região. Mas é uma região estratégica. Porque, pensa comigo, o nervo ele vai pegando toda a informação sensorial daquela região ali. Mandibular esquerda, direita, maxilar. Aí você, por exemplo, está ali fazendo uma cirurgia em algum dos dentes ali da região maxilar. Aí, mais anterior, mais posterior. Aí você tem que pegar o nervo que vai inervar aquela região lá, aqueles nervos que vocês estudaram lá. O ramo oftalmológico, o ramo maxilar, o ramo mandibular, os nervos mentais, não é isso? Sim. Aí você faz anestesia naquela região ali, naquele entroncamento. Eu gosto de usar a analogia das pistas. Por exemplo, você tem como interromper aqui o fluxo de carro aqui da FOA? Tem, né? Você pode colocar uma barricada ali na frente da FOA, concorda? Uhum. Sim. Sim. Aí os carros não vão conseguir entrar aqui. Mas existe maneira de você interromper o fluxo aqui na FOA sem usar uma barricada ali na frente da FOA? Você pode colocar uma barricada ali na avenida do contorno. Sim. Concorda comigo? Sim. Sim. Não vai ter fluxo de carro para cá. Ou vai ter pouco fluxo. Mas a Aham. maior parte dos carros não vem lá da vila ou da vila do contorno. Sim. Aí eles vão ficar represados ali. O anestésico, quando você faz de forma triangular, é mais ou menos isso. Você não está anestesiando aqui. Você vai Eu tô anestesiar anestesiando lá. lá. Mas aí vai Aí pegar vai aqui. ter efeito aqui. Ah, mas Exato. Mesmo com a área inflamada? Mesmo com a área inflamada, porque lá não tem inflamação, então o anestésico Porque funciona. lá vai pegar. Mas o anestésico não é distribuído? Ele é distribuído, mas o objetivo dele é ficar localizado, lembra? Aliás, essa é a explicação técnica para usar o vasoconstrictor, lembra? O vasoconstrictor não deixa ele espalhar. Ele É fica verdade. fechado. E a anestesia demora mais tempo. Você ganha- É verdade, você é mais verdade. tempo. Pra passar o efeito. Exato. Então é uma discussão se você vai usar com vasoconstrictor e sem vasoconstrictor você preserva lá os pacientes hipertensos. As grávidas, exemplos, né? Já com vasoconstrictor você tem essa vantagem. Você tem uma anestesia por mais tempo, menor quantidade de medicamento, menor risco de intoxicação e evita isso que você está falando aí. O anestésico de se dispersar. Aí você consegue fazer um procedimento ali com mais 20, 30 minutos. Sim. O que é maravilhoso, né? Com certeza. Mas se não for uma emergência, eu posso receitar, assim, uma infecção bacteriana. Pode. Vamos supor, Anti-inflamatório, um antibiótico, enviar o paciente para casa e volta esperar depois. 7 dias. É uma maneira Quando também eu de fui resolver. tirar o siso, meu siso estava inflamado. Sabe periodonte? Tava. Aí eu tive aí eu tomei anti-inflamatório, tomei antibiótico de forma profilática. Isso aí. E depois voltei, tirei e foi tudo de boa. Exato. Essa coisa do profilático, eu fico com dúvida nisso, porque... Opa, isso é importante. Porque, assim, eu vou fazer uma... É porque a gente sempre tem essa preocupação com o antibiótico, assim. Se eu preciso tomar sempre no horário regrado, no tempo regrado, então eu posso pegar resistência. Mas aí eu tomo uma única dose. E É que o objetivo do meu antibiótico profilático é diferente daquele ali que vai fazer a terapêutica de uma infecção. O profilático é para evitar a infecção. Quando a infecção está instalada, você não vai usar o antibiótico de forma profilática, você vai usar de forma terapêutica, né? Ou seja, tenta imaginar, acho que ele deu essa aula para vocês foi a Miriam, não foi? Qual foi o professor que deu aula de microbiologia? Mas não importa. Miriam. Alguém deu essa aula para você. Ou pelo menos você tem que lembrar dela. A bactéria é como se fosse um organismo invasor. Mas só que ela não é uma bactéria, são milhões ou bilhões. Porque elas se multiplicam em grande quantidade. E elas são super agressivas, né? Elas ficam ali para tentar destruir o tecido e conseguir alimento, que vai gerar um processo infeccioso. Aquela bactéria da cárie, como é que é o nome daquele bicho lá? Streptococcus Mutans. Isso.
ela praticamente ela joga substâncias que ficam destruindo ali o esmalte, né? Sim. E a dentina ali. Por isso que ela cria todo aquele estrago. Tanto que para você remover ela é difícil, né? Você usa todo um expediente ali de raspagem ali para poder tirar parte daquelas bactérias. E quando a bactéria ela invade ali estruturas do ligamento periodontal, da gengiva, está gerando um processo infeccioso, quer dizer que a bactéria já se instalou, já criou uma colônia, ela está se multiplicando. Aí o organismo está fazendo o quê? Ele está reagindo, está gerando o quê? Reação inflamatória. E esse ciclo, ele pode se perpetuar e até piorar, porque o corpo não consegue combater a infecção. Aí entra o antibiótico. Sim. O antibiótico ele vai acabar com a doença, né? Bacteriose. Ele vai matar a bactéria ou impedir o crescimento dela, efeito bactericida ou bacterostático. Aí a infecção vai tender a ser o quê? Contida. Aí vai acontecer o que você falou aí, Jéssica. 6 dias depois, 7 dias depois, aquele quadro infeccioso debelou. Uhum. Aí não tem mais inflamação. Aí sim, pode fazer os procedimentos. Aí você percebeu que você tem que tomar um antibiótico nesse ciclo, Sim. que é longo. Não é isso que você está me perguntando? É. Já no Profilático. profilático, o ciclo de antibiótico terapia não é longo, ele é curto. E o objetivo não é você tratar a infecção, é evitar. Então quer dizer que tem uma bactéria lá que pode ser um causador da infecção. Ela entra em contato com aquele antibiótico que você está aplicando ali naquele ciclo de 2 dias, e durante a cirurgia, propriamente dito, né, um pouquinho antes ou um pouquinho depois, aí a bactéria não vê um ambiente propício para crescer. Aí ela acaba o quê? Sendo derrotada antes de proliferar. Aí a chance de você ter infecção é cada vez o quê? Menor. E isso é um baita do benefício para o paciente. Imagina, ele vai gastar menos dinheiro com remédio, não vai precisar fazer consultas seguidas e o mais importante, você pode evitar infecções gravíssimas, que é o exemplo clássico da endocardite, lembra? Sim. Uhum. A endocardite é uma infecção que afeta o coração. O cara pode morrer em decorrência disso. Aí você pergunta, é aquela discussão, né? É mais fácil prevenir ou remediar? Você está remediando com antibiótico e prevenindo com antibiótico. Sim, Nesse contexto, é melhor prevenir com antibiótico, com certeza. entendeu? Do que remediar. Às vezes, o remédio do antibiótico para tratar uma infecção desse tipo não é o suficiente. Aí a pessoa tem risco de ter sequela ou morte. E a prevenção, ela tem que ser feita de forma consciente e racional. Você não pode usar um antibiótico profilático em qualquer situação. Você tem que usar em situações onde tem risco real de infecção. Entendeu? Sim. Te ajudei? Ajudou. Olha aí, ó. Tá Me ajuda pra vendo? prova agora. Professor, Ah, não cai na prova isso mais, né? Não, deve cair. Sêmio. deve cair. Semiologia. Sêmio é a parte de clínica, né? É. Ele falou sobre o antibiótico que tem que usar se o paciente for alérgico à penicilina. Lembrei disso. Não. Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta agora pra você. Ah, Vamos ver pra se ela... mim? Vamos ver Ah, se não. ela... Pra Vamos mim não, ver... Yasmin. Agora que tá Vamos- ficando bom o Não, podcast. não. Vamos ver se a Jéssica Não lembro. Ferris está Não. prestando atenção nas aulas. Não, A de ontem. não quero. Jéssica, não. eu e Yasmin... Não respondem, Não Rodrigo. respondo. Eu e Yasmin sou alérgica à amoxicilina. Amoxicilina. Por que a amoxicilina não é chamada de amoxicilina se é tão mais fácil falar amoxicilina do que amoxicilina? Essa é uma boa questão. Essa é uma boa questão. Se eu falar errado, vai ter que cortar essa parte. Não, se você falar errado, ele te corrige. Deixa essa parte. Eu sou alérgica à amoxicilina. Qual é o protocolo pra mim? Ih, Jéssica. aí, ó. Azitromicina? Não. Deixa o mestre responder. Professor. Acho que, se eu não me engano, você usa as licosamidas. Qual o nome daqui? Esqueci também o nome. Viu? Ó. Gente. Se nem o Rodrigo sabe. Não, gente, Não, eu calma. sei. É Ciclamicina. ciclanimicina. É. Penicilina não pode, que é da mesma família. Clavulin. Clavulin, eu acho que é o ácido clavulato, né? Com amoxicilina. Ah, é com a amoxicilina, verdade. Tá vendo? Aí, ó. Tá vendo? Sou Talvez alérgica. eu te mataria. Opa! Ah, sim, gente. Aí teremos uma... Aí por isso que O- precisa... É o advogado. Por isso que O precisa advogado. de um advogado. Porque eu ia te processar. E o dentista, ele recebe processo quase todo dia. Aí, ó, tá vendo? Eu Eu ia te processar. Processa não, você me ama. E eu ia ganhar o quê? Alguma coisa, né? Não sei, esse negócio de processo é dor de cabeça. Acho que ninguém ganha. Todo mundo perde. Tô fazendo direito, não. Vocês sabiam que... Ah, essa já explicou. quê? Que o Rodrigo é médico veterinário. E eu Ah. descobri isso pela bota dele. Porque
É muito Eu não do sabia estereótipo. disso. Ele sempre tá de calça jeans, blusa preta e bota. Eu falei, gente, eu acho que ele é médico veterinário, porque esse é o estereótipo. Ou ele é do agro, da bota. Eu uso a mesma blusa e camisa, mas elas não são as mesmas, né? Não, elas não são. É igual a São Mônica. várias. É o guarda-roupa da Mônica. É porque dá muito trabalho pra ficar escolhendo. Você É, vai eu lá também e acho. vai direto. Nossa, eu poderia ser a técnica. Às vezes eu acho que a faculdade tinha que ter uniforme também. Nossa, Você Ju. pode usar o uniforme, tem uniforme aqui, ué. Você pode ter uma camisa da FOA. A Yasmin vai fazer o uniforme da Lacap. Eu vou fazer, eu prometo. Já pedi. Os meninos usam lá na medicina os uniformes das ligas. É comum. Calma. A gente vai fazer. Você quer Calma. uma, professor? Você quer Eu uma? quero, eu Então uso. tá. Quer uma? Então Eu tá. uso. Ninguém me ofereceu uma camisa ainda não da liga aí, ó. Ninguém? Ah, então a gente vai ser a primeira, Yasmin. Pode deixar, que agora eu vou fazer. Não, ela já tá em Eu tenho confecção. uma última questão. Não, e tem o logo pro jaleco também, não tem? Tem. Tem da Lacap? Tem, Dá tem. pra colocar? Dá pra Lembra? Eu colocar. falei que tinha. Ai. Eu fiz as confecções das camisas, só falta fazer o pedido. Aí, Eu pode- quero Falta o pra Pix colocar. cair na conta. O Pix. Ô, professor, tem uma última questão. Isso, tem que ver aí essa questão aí. Pode falar. Eu quero que você deixe um recado Recado pra quem? pra Pra quem? alunos, pra que estão formando, que já formaram. Quero que você deixe um recado. O que você acha importante da vida? Nossa, eu vou virar filósofo aqui, coach. De que o aluno precisa... Na verdade, quando O aluno. quando você se forma, você vira o egresso, né? Você saiu da instituição. Aí, os egressos aqui na FOA, eu vou até fazer um merchan aqui. Os egressos, eles têm várias vantagens. Você pode, por exemplo, usar a biblioteca. Vocês sabiam disso? É mesmo? É. Não Você sabia. tem direito a pedir livro emprestado. E tem até uma carteirinha que você ganha, que permite que você consiga passar ali pela portaria. Ninguém me falou isso. Isso, tô te falando. Aí você pode usufruir de várias coisas aqui, inclusive manter os seus e-mails, É mesmo? que inclui o pacote Office, entendeu? Então, assim, você tem vantagem de ser egresso. E outra coisa, os egressos também são muito prestigiados, porque é muito comum os egressos serem chamados, né? É, Pra pra participar voltar. de É palestra, verdade. de congresso. E isso faz você crescer não só pelo ponto de vista de carreira, mas também de forma pessoal, né? Sim. Aí você vai criando ali vínculos, network, e eu acho que vocês precisam prestar atenção nesses detalhes aí. Porque muitas vezes as pessoas acham que pode fazer, meu recado é esse. Você acha que você consegue fazer as coisas sozinho e não consegue. Não consegue. Entendeu? Você tem que ter amigo, tem que ter colega, tem que pedir as coisas. Eu acho que tem que ter humildade para isso, entendeu? Já que você precisa de ajuda. Aí mantém lá o grupinho do WhatsApp ativo, não é? Sim. Não com todo mundo. Não esquece de Não mim, importa tá? ser todo mundo, mas você tem que ter alguém para te ajudar. Com Certo? certeza. E você tem que começar a criar também esses vínculos. Eu acho que isso, a faculdade muitas vezes, ela não ensina de forma direta, né? Ensina de forma indireta. E a gente acaba não dando valor, né? Aí passa o tempo, aí tem que correr atrás. É O verdade. tempo já passou. Aí, em vez de você construir esses laços agora, pô, não fica deixando para depois, não. Faz agora. É verdade. Por isso Gostou que... do recado aí? Adorei. Por isso Dá um que eu recado, tô não. há um mês te convidando pra fazer parte. Eu sempre ajudo os meus alunos, quatro- seja durante a faculdade ou depois. Só quem você Ó, gosta. ó, Não, eu ajudo. mentira. ó, que eu mando mensagem mesmo, tá? Se tiver uma Eu emergência mando. no meu consultório, Rodrigo. Não, eu já falei. É. Aí ele sempre falou. Falou, que vocês precisarem, eu tô aí no corredor da FOA. É verdade, ele já me ajudou a fazer coisa da LACAP sem ele estar participando. Ajudo. Isso aí é Ele fácil pra ajuda. mim. Se eu conseguir ajudar, eu ajudo. Ele tem os contatos, né? Ele tem os amigos. Ele tem Tem. as senhas. Ele tem os amigos. É, os amigos, você pode ter certeza, cara. Os amigos vão te ajudar. Sim. E é engraçado que a vida é muito... Você não consegue prever as coisas da vida, né? Mas uma pessoa que você acaba ajudando uma vez, ela pode te ajudar depois. É verdade. E assim, e o inverso é verdadeiro, como você falou. Às vezes você deixou de ajudar aquela pessoa e aquela pessoa poderia te ajudar depois. Mas não é uma relação de obrigação, né? É uma combinação do destino ali. Uma troca. É uma troca, é. A ideia de ser simpático, empático, isso é um valor que tem que ser cultivado, entendeu? Tem que ser cultivado. Tem. A Jéssica cultiva muito esse valor. Viu? Viu, gente? Ela cultiva. Viu, família e amigos? A Yasmin é a empatia em pessoa. A Yasmin já é dela. É. Eu esqueci de apresentar nosso mascote. é. Ele tem um nome. É o Teodoro. Teodoro. Teodoro, não sabia que o nome É dele, o só. antigo gato da Jéssica. Era meu gato. É mesmo?
Olha, eu não falei no microfone, desculpa. Pegou aí? É o Teodoro, pegou? Pegou o Teodoro? O pessoal da produção fez um joia. Maravilha. Professor, muito obrigada. Obrigada. Foi sensacional. Eu que agradeço. A gente tem muita coisa pra conversar ainda, você vai ter que voltar. Eu volto. Ou a gente vai ter que voltar. E a gente pode fazer sobre vários temas. Vai pra Pode. Macap, fazer uma palestra? Faço. Só Prometi, mandar hein? Ó, mensagem aí. promete. Prometo. Prometeu, eu vou fazer. Obrigada, gente. Tchau, Obrigada. gente. Abraço. Tchau, aí. tchau. Tchau.